Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas. O seu programa de análise e debates noturnos, sempre a partir das 22 horas, logo após o Dois Toques. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e pelas redes sociais, em @RDCTV Digital. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Você pode assistir também às nossas edições anteriores. Lembre-se de se inscrever nos nossos canais para receber as notificações com todas as nossas lives simultâneas aos programas que passam nas emissoras de televisão, na sua NET e Claro. Então, acompanhe a RDC através das múltiplas plataformas a que temos acesso. No programa de hoje, nós vamos falar sobre comércio e as projeções para 2020. Mas antes disso, trazer aqui informação que o governo dos Estados Unidos vai apoiar a entrada do Brasil na OCDE no lugar da Argentina. Notícia que saiu na Folha de São Paulo agora há pouco. Em um gesto ao governo Jair Bolsonaro, os Estados Unidos vão formalizar que considerem uma prioridade o ingresso do Brasil na OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Segundo disseram interlocutores à Folha, os americanos entregaram uma carta à organização oficializando que querem que o Brasil seja o próximo país a iniciar o processo de adesão à entidade. Na prática, a ação americana significa que Washington defende que o Brasil ocupe a vaga que era da Argentina na fila de postulantes a um lugar no chamado Clube dos Países Ricos. Bem, sobre isso, rapidamente, o Brasil estava costurando o apoio dos Estados Unidos e se imaginava que ainda em 2019 o anúncio viesse de que o Brasil seria a opção preferencial por entrar na OCDE. Mas acabamos todos surpreendidos pelo fato de que a Argentina acabou sendo apoiada antes. É verdade que a Argentina começou o processo de adesão à OCDE antes do Brasil e existe uma fila. Agora, o erro do Departamento de Estado dos Estados Unidos foi privilegiar a Argentina esperando que isso frutificasse em termos eleitorais em benefício ao Maurício Macri. Não aconteceu. Maurício Macri foi derrotado. E quem chegou ao poder foram os kirchneristas radicais bolivarianos, que são anti-mercado e anti-americanos. E é óbvio que a Argentina kirchnerista não vai fazer com que as suas instituições econômicas e as suas instituições democráticas se adaptem aos regramentos da OCDE. Então foi um tiro dado no pé pelo Departamento de Estado americano, que não resultou na modificação do resultado eleitoral na Argentina, como talvez alguns lá nos Estados Unidos imaginavam que pudesse acontecer. Muito pelo contrário, vocês até imaginem, né, o Maurício Macri subindo no palanque na frente da Casa Rosada dizendo que tem o apoio dos Estados Unidos para entrar na OCDE. Ia ser certamente alvo de um monte de tomatadas, porque se nos Estados Unidos se no Brasil já existe um sentimento de anti-americanismo muito forte, e na América Latina assim o é, na Argentina muito mais. Então, agora os Estados Unidos estão corrigindo a sua posição, e isso impacta positivamente para o Brasil. Claro, é necessário o apoio também da comunidade europeia, de outros países aí que integram a OCDE, mas é um apoio importante, né? A OCDE, corrigindo aqui o que está na Folha de São Paulo, não é o clube dos países ricos, é o clube dos países que seguem os contratos, dos países que são organizados e os países que promovem o desenvolvimento com base no império da lei. Isso é uma pretensão de todo país dito sério. Espero que o Brasil consiga chegar lá. Não vai ser de uma hora para outra, não vai ser amanhã. Mas certamente a construção disso vai fazer com que haja uma enorme evolução na nossa vivência, tanto no ambiente comercial interno, quanto nas relações institucionais. Ok? Muito bem.
Vamos falar sobre comércio para 2020, projeções. O que nós podemos avaliar de 2019 como positivo? Para falar sobre esse assunto, nós temos hoje aqui no programa o Márcio Aguilar, que é o presidente do SINFAC, Sindicato das Empresas de Fomento Comercial do Rio Grande do Sul. Márcio, bem-vindo, prazer recebê-lo novamente aqui no programa. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite aos amigos de bancada que serão apresentados logo na sequência. É importante retomar o tema, é importante a gente fazer uma retrospectiva do ano 2019, falando sobre comércio, sobre o viés do financiamento para o comerciante, falar um pouquinho também sobre renda de família, das famílias, sobre o crescimento econômico da nação, a projeção de crescimento do PIB na ordem de 2%, como está vindo aí com os analistas de mercado, o que isso vai impactar, enfim, um tema que interessa a toda a coletividade gaúcha, seja do consumidor, seja do comerciante, seja do próprio Estado, porque é onde há matriz de consumo, a reversão disso em termos de custeio da máquina pública através da cobrança de impostos. Então, vamos falar um pouquinho sobre vários temas aí. Eu acho que a gente vai concluir aí com uma premissa positiva para 2020. Muito bem. Também quem acompanha o Márcio aqui no programa hoje, o Diogo Chamum, que é consultor contábil. Diogo, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite aí aos colegas de bancada, ao Márcio, ao doutor Alexandre, e também a todos que nos acompanham por essas diversas plataformas aí da RDC TV. Então a gente vem hoje também falar um pouquinho do cenário, né? Ver o que nos espera. As perspectivas. Para 2020. Já dá para antecipar que o cenário é positivo em relação aos anos apertados e difíceis que passamos aí nos últimos anos. Muito bem. E também o Alexandre Neves, que é consultor jurídico e membro do Instituto dos Profissionais em Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro. Alexandre, bem-vindo novamente, prazer recebê-lo de novo. Muito obrigado, boa noite, Guilherme, nossos colegas, telespectadores. Vamos falar um pouco aí sobre as perspectivas de 2020, observando os sinais aí que a economia deu no final de 2019, em especial a taxa de juros, que é muito importante. Lembrando sempre que o crédito ele é uma ferramenta essencial para a produção, para gerar riqueza, né? Então, eu acho que o crédito barato, chegando barato, esse esforço da agenda Bacen de baratear o crédito, o nosso setor aqui de factoring, das empresas simples de crédito, tentando fazer com que o recurso chegue mais barato na mão de quem produz, eu acho que isso gera um cenário aí de um otimismo para esse início já de 2020. A gente tem sentido já isso, né? Já tem tido aí nos primeiros dias uma boa alavancagem aí nas consultas e inclusive em novos investidores entrando no mercado. E isso é um sinal muito positivo. Muito bem. Vamos trazer aqui algumas informações. Hoje foi divulgado a projeção do crescimento do PIB para 2020. E foi uma correção positiva, que é uma coisa boa, né? A gente sempre viu o PIB sendo reduzido a cada novo boletim Focus, né? De 1 para 0,9, de 0,9 para 0,8. Agora nós tivemos agora tem uma projeção de 2,3% para o ano de 2020. Né? E também houve uma projeção em relação ao crescimento de 2019 para 1,23%. O Focus um pouquinho menos, 1,17%, mas com o viés de alta. A taxa Selic que tu mencionas, Alexandre, 4,5% é a menor da história. Eu fiz um comentário para o Giro de Notícias nesta semana e que entra nesse sentido, do efeito positivo que a redução da taxa Selic tem na economia como um todo, a começar pela dívida pública. Porque quem determina o quanto se paga de juros da dívida é o próprio governo, com a taxa Selic. Com a redução da taxa Selic, você tem um custo de dívida menor. Você consegue abater a dívida, né? O agente internacional vende dólar, o Banco Central recebe dinheiro a mais, aí ele paga, né, o montante a mais da dívida, você reduz novamente o custo da dívida e você sai de um círculo vicioso para um círculo virtuoso. Quer dizer, os efeitos são múltiplos e também incide aqui, daí, com a redução do endividamento, você tem a questão da qualidade do crescimento. Você pode ter um crescimento menor, mas mais qualificado porque sustentável. Eu queria começar por aí, Alexandre, e daí eu pego contigo. Como é que tu está vendo esse cenário agora positivo aí para 2020 com essa projeção de 2,3%? Claro, tem que se confirmar, mas
2,3% é um resultado superior aos últimos 5 anos, provavelmente. Não tenha dúvida. E falo já desde logo da taxa Selic, que isso tem colocado o investidor especulativo, tá, num cenário de busca de rentabilidade para o seu recurso. Então, o que é importante hoje observar que no passado recente nós tivemos o crédito para o consumo. As famílias se endividaram para comprar carro, geladeira, minha casa, minha dívida, como o pessoal brinca, né? E agora me parece que a busca é do crédito consciente, o crédito de fato produtivo. Com certeza. Então, aquele investidor que estava lá parado, esperando o CDB, e eu sempre usei isso até como uma referência do custo do recurso, né? O sujeito, ele não produz absolutamente nada, ele vive do rendimento, ele vai passear com o seu cachorro, que não é pecado nenhum. Mas hoje a gente não consegue obter a sua vivência, seu custeio, com base nessa taxa Selic de 4,5%. Ele viver do DI hoje, ou ele tem um volume muito grande de recursos, ou ele gasta muito pouco por mês. Então, aquele médio investidor, né, que fica ali naquele patamar entre 500 mil reais, 1 milhão, 2 de investimento, hoje ele está buscando colocar esse recurso num setor que possa trazer receita. Então, o que é importante? A concessão de crédito é uma excelente ferramenta, mas só o que gira a riqueza é a produção. E me parece que quebrando esse ciclo de investimento especulativo, nós estamos conseguindo não só fazer o crescimento do PIB, mas como a gente tem falado um pouco também da reforma trabalhista, que é um outro viés, né? Que é a expectativa de que aqueles milhões de empregos voltem. Né? E a gente tem observado que eles não voltam, porque o modelo de trabalho mudou no mundo inteiro. Mudou no Brasil. 10 anos para cá mudou radicalmente. Completamente. E o que a gente tem observado? Que de 2016 para cá, 15 para cá, 85% ou mais das novas empresas são microempreendedores se reformulando no mercado. É aquela pessoa que antes buscava o vínculo empregatício, hoje ele busca o seu autossustento como microempreendedor individual, porque ele sabe que aquela relação trabalhista não volta mais. Então, não podemos responsabilizar os governos de retomar os trabalhos, os postos de trabalho, porque eles não existem. Existem agora oportunidades empresariais, mesmo para o micro e pequeno, em especial para o MEI, e isso necessita de uma outra ponta, na outra ponta do crédito, que ele não tem, porque ele não é aceito nos estabelecimentos aí privados, os institucionais, né? Não se tem linha de crédito para ele, mas ele também é um excelente gerador de riqueza. Todos aqueles, desde o motorista do Uber, daquela pessoa que trabalha lá no Instituto de Cabeleireiro, do mecânico, do entregador de água mineral, todos esses geram suas micro-riquezas e uma cidade, um estado, né? Ele é rico não só pelo número de grandes... Até mesmo o cara que está lá no pedal entregando comida. O Uber Bike, né? Uber que entrega de bike, ele pode ser... iFood. O iFood de bicicleta, ele está ali e a economia precisa exatamente desses pequenos que geram as pequenas riquezas, as células pequenas de riqueza, porque é dali que sai o grande foco da geração de impostos de trabalho. Não é só do grande. E isso é fundamental. Né? E essa queda na taxa de Selic, quer por bem ou por mal, o investidor está tendo que buscar alternativas para rentabilizar seu recurso. E outra coisa, né, que é importante em relação à taxa Selic, com ela baixa, há um incentivo maior ao consumo. E é um consumo mais natural do que aquele através do crédito. É o consumo consciente. É o consumo daquilo que eu preciso. Nós viemos de um passado recente que era o consumo do supérfluo, porque eu precisava tirar aquela classe C e D, que precisava subir a régua. E para subir a régua, eu precisava dar produtos para ela consumir. Televisão, geladeira, carro, sem que ela tivesse condições, de fato, de suportar aquela carga. Quando o cara compra um carro, isso é importante dizer o seguinte, não significa que ele tenha condições de sustentar o carro. Comprei o carro, eu tenho como manter o carro, quer dizer, pagar os impostos do carro, suprir o carro com gasolina, manter o carro em dia em termos técnicos. Tem uma série de gastos. Um carro é como um filho. Entretanto, se fez um incentivo, na época do governo Dilma Rousseff principalmente, à comercialização de carros, e muita gente foi comprando carro, assim, a Deus dará, porque achava que parcelava em 500 vezes de R$30, e depois, no fim das contas, né, com um prazo alongado de parcelamento, né, e entrando dentro da crise, perdeu as condições de pagar que tinha no início e se endividou. E isso para outros itens de consumo, né? Não apenas carro. Pegando só esse exemplo. Mas veja que nessa época nós tivemos um consumo dentro do Brasil inimaginável, porque a frota de veículos brasileiros se renovou,
sem a capacidade de pagamento, não se via dentro das casas televisões velhas, geladeiras velhas, carros velhos na rua, né? E foi um crescimento artificial. E hoje a gente observa um consumo consciente. A família consegue, busca investir aquilo que ela consegue pagar, porque ela não está mais naquela ilusão de que tudo é maravilha, tudo é festa. E o que é importante? Dentro do crescimento econômico, o empresário também está buscando esse crédito consciente. Não se vê mais o empresário buscando crédito emergencial para pagar uma guia de ICM, para pagar uma folha de pagamentos. Ele busca, e isso eu vejo como muito importante, em especial na linha de bens de capital, bens de produção, máquinas, implementos, bens que geram riqueza. Tá? E esse mercado tem dado um sinal de crescimento, e bem de produção, bem de raiz, é fundamental para o crescimento econômico. Márcio. Falando de consumo consciente, nós temos que falar um pouquinho sobre endividamento consciente. Com certeza. A gente viveu aí, nosso processo de equilíbrio econômico ele é recente. Nós temos aí pouco mais de 20 anos de estabilidade econômica. Então, até você chegar no processo de maturação, onde você pode preparar o teu endividamento para longo prazo, você tem duas premissas que devem ser observadas. Primeiro, é a fonte de receita permanente. Então, o assalariado tinha que manter o seu emprego e a fonte de receita proveniente do trabalho laboral ou da atividade que desempenhava. Segundo, o endividamento não programado. Bom, eu posso comprar tudo que está dentro da parcela, só que essa parcela ela compromete o teu ganho mensal. E tu saiu do grau de comprometimento. E a cada nova parcela tu tem menos recurso disponível para a tua vida. Evidentemente. Até porque tu tem os gastos excepcionais, até porque tem os problemas que tu não consegue prever, seja do desemprego, seja da redução da receita familiar, enfim, várias circunstâncias que determinam a redução do teu padrão, mas não determinam a redução da tua parcela. E isso criou o processo de financiamento de uma nação a partir do consumo, ele não deu certo em nenhum lugar do mundo. Ele é um medicamento utilizado para tratar uma enfermidade momentânea. E aqui no Brasil, Márcio, eu me arrisco até a dizer que foi instrumentalizado em favor de politicagem barata. Né? Quer dizer, estamos fazendo com que haja ascensão social. Você pega... Depois, quando acabou o tempo das vacas gordas, todos aqueles que, entre aspas, ascenderam socialmente, voltaram para a pobreza da onde haviam saído. Você coloca lá um país crescendo 7% ao ano. A população com poder de compra. Isso gera um efeito de otimismo, um efeito de confiança. Só que esse crescimento, a partir da marola, que não se confirmou marola, ele entrou numa curva decrescente. Marola aqui no estado. E essa curva decrescente, ela demorou muito para que o Estado pudesse se organizar para enfrentar os problemas. Um deles é o déficit público. Você inchou o Estado, inchou a máquina, com benefícios de assistencialismo, e acabou não tendo a contrapartida que era o crescimento econômico para financiar esse inchaço. Mas isso está mudando, a perspectiva é outra, hoje o cenário é outro. O Brasil viveu aí um período de instabilidade econômica, mas de estabilidade das instituições, uma imprensa livre, um judiciário consciente, um legislativo que no momento adequado serviu para a nação. Nós mudamos não só o establishment governamental, como trouxemos uma nova condição de política econômica, uma política de mercado. E nos parece que agora, passados 3 anos, ou 2 anos e meio, do hecatombe brasileiro, nós estamos conseguindo encontrar um caminho de um crescimento que traz consigo um crescimento sustentável. Está falando em 1,23, 1,24 de PIB, uma inflação abaixo da meta, tirando a excepcionalidade dos eventos que aconteceram no final do ano. Da carne. Da carne e do próprio petróleo, agora com a crise internacional, mas há uma perspectiva, se nada mudar, e hoje de manhã conversávamos sobre isso, se nada mudar em 2020, nós crescermos acima de 2%, inflação controlada dentro do centro da meta, que é muito importante para o consumo da população e principalmente para o processo
comercial para o próximo do comércio e uma perspectiva ainda de reduzir um pouco mais a taxa Selic, chegando aí à possibilidade de virmos a 4,25. Isso vai refletir em que crédito mais barato para a indústria, crédito mais barato para o financiamento de médio a longo porte, construção civil demonstrando sinais de retomada mercadológica. E é o setor que emprega muito, né? Comércio crescendo, cresceu, estimativa 2019 vai fechar na ordem de 4,5% em relação ao ano anterior, para 2020 uma perspectiva de crescimento aí na ordem de 5%. Ou seja, um cenário que está começando a andar a passos curtos, mas de forma mais sustentável. 2022, previsão de nós crescermos acima de 13,5%. Se essas previsões confirmarem, nós teremos aí diversos cenários para poder trabalhar, inclusive de sucessão, inclusive de manutenção da atual política econômica. Muito bem. Só para trazer um ponto sobre o que falou o Márcio, que é a questão da inflação e a meta e o centro da meta, vamos só para explicar para o público o que isso significa. O governo vai lá, através do Banco Central, do Ministério da Fazenda, e estipulou uma meta inflacionária de 5 pontos, digamos. Tá? Vamos pegar com números redondos. O centro da meta é 2,5. E o ideal é que a meta inflacionária sempre fique no centro da meta. Porque assim como a inflação em excesso faz mal, a deflação também faz mal. A inflação controlada é a inflação no centro da meta. Na época da Dilma Rousseff, a meta era cumprida no seu extremo. Quer dizer, o governo previa 6% de inflação, era 6% de inflação, não era 13,5%, não era 2,5%. Então esse é um problema que agora é que começa a ser corrigido, né? Diogo, vamos lá. Pois é, acho que a questão é fundamental, o nosso crescimento, né, o crescimento do PIB, ele se dá por produção, por consumo. Uhum. E entendo que os movimentos que têm acontecido, até muito por parte do governo, o governo federal tem trazido essa situação. Então, uma questão como redução da Selic, ainda li uma reportagem ontem, se não me engano, que a poupança e boa parte dos fundos de investimento estão rendendo e vão render menos do que a inflação. Quer dizer, então há uma perda. A gente coloca um valor lá para investir e tira ele com menos poder de compra, comprando menos do que comprava quando colocava. Então, isso, de fato, incentiva o consumo. E aí acaba dando um giro, né? Porque tem mais renda, mais investimento, há um cenário mais estável de confiança, como falou o Márcio. Aí, isso tanto para investidor interno quanto para investidor externo, não vão se aventurar. A gente tem uma Selic alta, por que eu vou me aventurar a correr riscos com uma legislação trabalhista leonina, com uma legislação tributária complicada, com muita insegurança jurídica? Por que eu vou correr riscos se eu posso ter minha rentabilidade com uma taxa de juros aí bem confortável? Então, esse cenário, a redução da taxa, me parece assim um ponto central. E também muito... Na época da Dilma, caiu a taxa de 12%, 13% para 4,5%. É considerável. É muito expressivo. Isso mexe demais com o mercado. E também tem a questão legal. Então, a gente teve aí a reforma trabalhista passando no final de 2017, que muitos de nós não acreditavam que podia ser aprovada, né? Porque, afinal de contas, mexia com direitos, mexia com uma série de situações muito enraigadas já na cabeça e na opinião de muitos. Uhum. E nós conseguimos ali, com certeza, facilita o investimento, né, do lado empresarial. E a gente tem também, foi editada uma lei de liberdade econômica também para facilitar o empreendedorismo, e isso é fundamental. Também se avizinha aí uma discussão sobre a reforma tributária, que também ela é central nessa discussão. A gente precisa trazer um ambiente Creio que seja mais grandes favorável. Temas de 2020, né? Acredito que sim, a reforma administrativa e a reforma tributária. Eu não sou tão otimista assim. Mas... Não acredito que a reforma tributária, em ano de eleição municipal, possa ter algum êxito em relação à sua aprovação. Nós estamos falando em discussão, em debates, não em aprovação. O grande problema da reforma tributária é que ninguém tem uma posição centrada em relação a isso. Existem muitos projetos, né?
O grande problema é que alguém vai pagar a conta. O setor de serviço é o primeiro setor aí. Mas é bem como falou o Guilherme. Nós temos hoje, não existe a reforma tributária, a gente tem vários projetos tramitando no Congresso que versam sobre questões tributárias, inclusive tributação de dividendos, mexer na tabela do imposto de renda, mas tem algumas PECs que têm uma estrutura, que mexe um pouquinho mais na estrutura tributária e que estão sendo chamadas de reforma tributária. Mas aí eu trago uma questão aí para ilustrar e também uma reflexão. As reformas que se falam hoje no Congresso, as PECs, todas excetuam as empresas simples, micro e pequenas empresas. Isso representa 98% das empresas no Brasil. Então, nós vamos fazer uma enorme discussão, mexidas estruturais em caso de aprovação, para trabalhar apenas para 2% das empresas que exercem atividade no Brasil. Então, isso é uma questão que também, sem falar na questão de estados e municípios, o projeto inicial era de unificação de legislações. Imagina, 27 legislações estaduais, 5.570 legislações municipais unificadas numa única. É um sonho, é possível. Não me parece aí, neste momento, nessa questão, nesse momento, nessa cultura que nós temos, sempre do seu interesse corporativo e regionalizado, não me parece possível. Mas mesmo assim, mesmo que a gente não consiga avançar na plenitude, eu acho que os sinais que a gente está tendo, tanto de questões legais, fiscais, legislativas, quanto de ambiente de empreender, me parece que a gente está num caminho bem positivo e também bem próximo de atingir essas metas, principalmente de crescimento. Eu acho que é importante sempre trazer aqui, quando se fala de macroeconomia, que nós saímos de um cenário, o Márcio apontou muito bem, de 3 anos, que é basicamente 2016, 2017, 2018, agora 4 anos, 2016, 2017, 2018, 2019 e agora vamos entrar em 2020. 4 anos atrás não havia nenhuma perspectiva. E agora nós temos todas as boas perspectivas. Por quê? Porque em 4 anos foram sedimentando, né, do governo Temer até agora, no início do governo Bolsonaro, modificações importantes na estrutura do país. Nós tivemos PEC do teto de gastos, reforma da Previdência, reforma trabalhista. Nós estamos agora vendo a ampliação da ideia de PPPs, que também vai dinamizar a economia, vai trazer investimentos privados. Por exemplo, eu já abordei isso 3 vezes aqui no programa. Questão fundamental para a saúde e que mexe com todo mundo. O projeto que trata da participação da iniciativa privada no saneamento básico. Foi aprovado, marco zero do saneamento. Quer dizer, isso vai trazer um investimento gigantesco, empregabilidade, redução no custo da saúde. Tem um monte de coisas que foram aprovadas em pouco tempo que permite que todo mundo que trabalha no mercado, no comércio, no serviço, tenha para 2020 uma visão de que, bom, esse ano tem tudo para ser melhor. Veja que você falou agora há pouco do interesse internacional, do capital externo chegando no Brasil para investimento. Você falou em segurança jurídica. Tá? Será que nós temos segurança jurídica? O Estado tem que se preocupar em criar meios e mecanismos para que a iniciativa privada produza, para que a iniciativa privada coloque o seu recurso no meio produtivo. Se ele interferir menos e diminuir com um ápice burocrático, que é natural nas economias em expansão, permitirá com que a gente, enquanto empreendedor, enquanto empresário, passamos a correr o risco do capital próprio, e todos que empreendem correm risco, mas num ambiente onde a regra é clara. Qual é a regra? A regra da empregabilidade, a regra do contrato, a regra do que foi pactuado e vai ser cumprido com a chancela e a segurança de uma interpretação jurisdicional, lá na frente, que respeita o pacta sunt servanda, que respeita aquilo que foi ajustado entre as partes. Eu trago, nesse viés, algumas novidades em 2019, novidades que estão olhando para o empreendedor, seja por ocasião da lei da liberdade econômica, seja pelo advento da lei complementar 167, que inovou no Brasil e criou a empresa simples de crédito. Esta leizinha ela é de capital importância, porque, primeiro, retira a condição de que o particular, desde que instado constituído como um CNPJ, possa emprestar para outro particular num contrato privado, sem interferência do Estado, contratando juros.
juros livremente ajustados. Com essa pequena movimentação legislativa, nós desmistificamos duas questões básicas. Primeiro, juro não é pecado e juro não é crime. Economia que precisa crescer, precisa de crédito. Qualquer lugar no mundo, nos países desenvolvidos, é mais de 100% do PIB revertido em crédito. No Brasil, nós andamos aí na ordem de 70%. Em 2010, nós andávamos na ordem de 55%. Crescemos muito pouco. Já deveríamos ter avançado muito mais. Mas esse crédito que nós estamos trabalhando hoje, ele é trazido pela iniciativa privada, para que o micro, pequeno e médio empreendedor tenha capacidade de contrair diretamente financiamento, empréstimo, descontar seus ativos, dentro da livre liberdade de contratar. A taxa o mercado define. Então, veja, o Estado tem que criar meios para que a iniciativa, antes de ser privada, produza, invista e reduza substancialmente seu grau de interveniência. Ele não pode ser o protagonista, no caso. O protagonista tem que ser... É inadmissível você esperar 20 anos uma licença ambiental para instalar um parque produtivo. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, é inadmissível você esperar 150 dias uma decisão do DAER para a implantação de uma Havan, de uma loja, de um grande magazine, por questões burocráticas. Então, um estado que precisa crescer, que não é competitivo, que tem o maior custo tributário do Brasil, como é que a gente cresce uma economia como essa? Como é que tu empreende aqui dentro? Como é inadmissível as empresas, em média, gastarem quase 2.000 horas por ano para cumprir obrigações acessórias. Isso é inadmissível, porque muitas empresas têm que dar um investimento parecido para a sua área de produção e vendas que para a sua área fiscal. O custo de pagar um imposto é alto. É mais alto, muitas vezes, que o próprio imposto. Aliás, Quase se vier uma horas. reforma tributária que simplifique, sem necessariamente reduzir a carga tributária, já vai ser um avanço considerável. Não tem a menor dúvida. A redução de carga tributária está fora de pauta. A questão é realmente achar uma medida para se simplificar sem onerar setores. Esse é o grande desafio. Toda reforma hoje visa a economia. Veja que a reforma previdenciária se alinhava com 1 trilhão de economia. Então não tem como o Estado perder receita, salvo se nós tivermos um crescimento impactante, que não é o caso. Nós não temos nenhum prognóstico que o Estado vai crescer acima de 3% ao longo de 3 ou 4 anos. Até porque o mais sentido faria, né, se fosse para redução de carga tributária, primeiro discutir a reforma fiscal, que é a reforma do custo do Estado, para depois, então, tu discutir a reforma tributária, que é a do financiamento do Estado. A reforma tributária hoje ela está pegando somente o setor de serviço que está sendo penalizado com essa nova estrutura que está sendo apresentada. Que eu não acredito que vai prevalecer nem as duas PECs têm, até porque o governo não apresentou a PEC dele ainda. Precisa vir uma coxa de retalho lá na frente. Mas desculpa. Não, é exatamente isso, Diogo. Porque o que acontece? Pegando aqui um gancho do que foi falado com relação à segurança jurídica, né? Se nós conseguíssemos reduzir o custo para pagar tributos, e agora nós estamos falando aqui no início sobre o ICMS, enfim, né? Lá nos Estados Unidos, quanto é que é o custo da mercadoria? Lex Tax, menos as taxas. Né? A taxa já sai na boca do caixa. O custo para pagar o imposto é quase que inexistente. E nós temos, além do custo para pagar o imposto, nós temos ainda no Brasil, e posso falar aqui, bota aí jovem há mais tempo, 20 e poucos anos de advocacia, inclusive em direito bancário, muita insegurança nas decisões judiciais. Tá? Isso aqui, fazendo uma crítica particular minha, vem desde a reforma do Código Civil de 2002, que fez desaparecer o Código Comercial. Nós temos gerações hoje de juristas que passam por um direito empresarial muito perfunctório e, às vezes, o judiciário não consegue entender o peso social, o peso econômico da sua decisão judicial, em especial na parte de tributos também, né? Porque muito se vê as condenações nessa área, né, por obrigações acessórias, cujo o principal foi de fato cumprido, ou poderia ter sido cumprido de outra forma, ou foi a interpretação. Sabe o que é, Alexandre? E parece até que eu pego no pé da magistratura, mas é que acontece, né? Eles vivem num mundo diferente do mundo do ambiente de negócios. Então, eles muitas vezes decidem com base nos seus idealismos, sem observar como é que é a realidade. Não sei se tu concorda com isso. Eu vou te atravessar dizendo o seguinte. Tem uma frase no livro do Jacques Attali, que fala sobre os judeus, o dinheiro e o mundo, que traz um ditado, eu posso errar aqui quadradamente, mas diz o seguinte:
Antes de julgar o aldeão, o juiz deveria caminhar por 15 dias com as suas sandálias. Né? Quanto de decisão judicial o juiz não tem contato com o problema? Nós estamos falando essa semana, agora, falando sobre o empresário deprimido. Tá? Então, nós temos que olhar primeiro, o que gera riqueza? Iniciativa privada. Funcionário público não gera riqueza. É importante? É importante. Mas quem gera riqueza é a iniciativa privada. Estou dizendo bobagem? Não. Vamos adiante. E quantos de nós aqui enfrentamos e vivenciamos a síndrome do empresário deprimido? É aquele que acorda às 6 da manhã e a única expectativa dele até o final do dia é pagar duas coisas, DARF e folha de pagamento. Ele não tem nenhuma expectativa de investimento, de ampliação, de incremento, de máquina, de novo produto, de novos negócios, de uma vida pessoal. Não. Então, ele é um empresário deprimido. Onde é que entra o Estado? Ajuda a depressão. Né? A fiscalização da Receita, ela, ao invés de colaborar e orientar, ser uma fiscalização orientativa... Ela é predatória. Trabalhei em dezenas de processos de não recolhimento do INSS, né? Na época em que isso era antes da alteração do Código Penal. O fiscal do INSS passava todo semestre e fazia a mesma autuação. Não recolheu é crime, não recolheu é crime. Aí eu perguntava, poxa, mas você não olhou lá no mês tal que ele não recolheu? No outro mês não podia chegar lá e propor um parcelamento, uma orientação, uma redução, uma consultoria, sei lá eu, talvez não seja essa a função do Estado. Mas não, ele vai lá e termina com multas. O Diogo está aqui, né? Mas aí eu vou contrapor um pouquinho. Não sei se é o judiciário o problema, eu acho que é o legislativo. Porque a gente tem normativas e leis a serem cumpridas que muitas vezes, aí eu vou usar até as tuas palavras... O legislativo legisla mal, muitas vezes. Legisla burocraticamente. Às vezes falta o chão de fábrica para saber a aplicabilidade daquela normativa, que muitas vezes nós, na ponta que executamos, não é uma coisa, não é possível. Eu vou dar um exemplo para vocês, que rodou em mídia aberta, nacional, para o grande público, que é o tal do E-Social, que foi quando pegou no calo dos comunicadores e das grandes autoridades, porque pegaram as suas domésticas, aí se manifestaram. Mas o E-Social para as empresas era para entrar em vigor em 2014. Até hoje as empresas pequenas não entraram. Por quê? Porque foi mal concebido. Foi uma coisa equiparando o pequeno ao grande, e aí depois bota para rodar, e aí tem uma brincadeira no meio contábil que diz assim... Ó, o pessoal que executa tem que fazer, e o pessoal que fiscaliza tem 5 anos para correr atrás e aprender, porque é de fato na prática o que acontece. Então, para mim é muito claro, como eu atuo há um pouco mais de 20 anos na área contábil, a aplicabilidade das leis... Saindo completamente da área econômica, indo para a área penal, foi recentemente aprovado no Congresso o juiz de garantias. O judiciário não tem condição de aplicar em 30 dias. Não tem condição. É a aplicabilidade o problema. Exatamente. Muitas das legislações. Se criar informações que em pequenas empresas, que eu bloco caro, não quero entrar em questões técnicas, mas ele tem que dar a fórmula de cada produto, item. Como que um pequeno vai conseguir fazer isso? Deixa ele produzir, deixa ele vender. Então a gente vai adiando situações porque não há condição de ser executadas. E num passado recente, nem adiado era. Às vezes eram colocados à prova e os problemas aconteciam e os pequenos ficavam para trás. Então, realmente, hoje, a gente conseguir cumprir, muitas vezes não é a falta de conhecimento, má vontade. Muitas vezes, o próprio ente fiscalizador, quando é lançada uma medida, ele não tem condição nem de apoiar, né? Porque ele não teve ainda o aprofundamento. E a gente vê vários casos nesse sentido. Aqui nós temos um colega que tem mais de 20 anos de atividade, colega que sou advogado também, atuante. Temos um contador com mais de 20 anos de atividade e um empresário com mais de 20 anos de atividade. E quando eu observei a questão da segurança jurídica, eu observei a validade das regras contratuais. Fazer apologia com o direito alheio é um pouco complicado. Que tu precisa conhecer a regra do jogo e saber que se a regra for infringida, tu vai ter o Estado, o juiz, para readequar a relação contratual e fazer prevalecer a regra do contrato. Isso é uma segurança para quem está empreendendo, para quem está colocando recurso próprio no desenvolvimento econômico do micro e do pequeno empreendedor. O problema é que, às vezes, essa minha relação contratual privada, ela acaba sofrendo uma revisão distorcida e, às vezes, não aplicando o próprio direito à espécie.
Mas eu vou um pouquinho mais além. Não quero chamar esse problema para a mesa. Eu quero considerar uma outra linha. Quando nós, do setor do fomento mercantil, o sindicato aí, que congrega 250 empresas aqui no estado, que gira mais ou menos 15 bilhões ano de movimento de carteira e atua com recurso próprio para apoiar o micro e pequeno empreendedor, nós estamos estimulando o crescimento da pequena indústria, nós estamos estimulando o crescimento do pequeno comércio, do pequeno prestador de serviço e gerando, por contrapartida, receita para o Estado. O nosso setor, ele não depende de nenhum outro vetor para funcionar, só de segurança. Segurança onde a regra seja aplicada. Porque quando a regra não é aplicada, ou quando há um descumprimento contratual, pior do que a insegurança é o tempo, é a morosidade do retorno estatal para uma demanda. Você demorar 15 anos para ver satisfeito um direito creditório através do processo executivo é uma lástima. Isso aí reverte a quem perde com isso. É o próprio setor produtivo que vai deixar de ter esse recurso tirando. Então, tem vários problemas que nós poderíamos abordar. Mas eu sou um cara otimista, sou empresário otimista, defendo um setor otimista, defendo um setor que está a reboque da insegurança por muito tempo, mas enxerga aí nas últimas movimentações da política de Estado aí, uma tendência que a gente possa ter um ambiente de segurança para empreender e aplicar os nossos recursos para o pequeno e médio empreendedor. Muito bem. Vamos fazer um intervalo, Beto? Vamos para o break. O Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais, e também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. No programa de hoje estamos falando sobre as perspectivas para 2020, em termos de comércio, de serviços e também da agenda de implementação de reformas econômicas e como elas impactam nesse contexto. Fiquem conosco, nós já voltamos. De volta com o Cruzando as Conversas, aqui na RDC TV. Hoje o nosso programa é sobre fomento comercial para 2020, perspectivas, todos esses temas. E você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e pelas redes sociais, @RDCTV Digital. O Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E também um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. No programa de hoje nós temos Márcio Aguilar, que é o presidente da Sinfal, Sindicato das Empresas de Fomento Comercial no Rio Grande do Sul, o Diogo Chamum, que é consultor contábil, e o Alexandre Neves, que é consultor jurídico e membro do Instituto dos Profissionais em Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro. Vamos falar sobre empresas simples de crédito. Foi uma das grandes novidades de 2019. Inclusive, nós fizemos um painel aqui no programa especificamente sobre elas. Mas agora eu gostaria de abordar com vocês como é que foi este primeiro ano, né? Este ano de 2019 para as empresas simples de crédito. Foi uma grande novidade e que amplia, né, a questão do crédito de caráter privado. Vamos lá, Márcio. Legislação, qual é o saldo disso? Saldo muito positivo. Essa nova estrutura de negócio foi sancionada em 24 de abril desse ano. E passados aí 8 meses, nós contamos com 559 empresas constituídas no Brasil, 36 aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós somos o 4º estado em número de empresas constituídas e já operou nesse curto espaço de tempo algo em torno de 60 milhões de reais em documentos registrados. Não vamos entrar na peculiaridade, não vamos entrar no aspecto formal, mas vamos entrar no que interessa. Como falei agora há pouco, essa estrutura de negócio, ela veio como formato, um formato dessa estrutura é permitir que o
empreendedor, pessoa física constituída como pessoa jurídica, como CNPJ, empregue o seu recurso em 3 modalidades de negócio: empréstimo, financiamento e desconto de recebíveis. Esse recurso é destinado para o MEI, para o EPP e para a microempresa. E aí a gente começa a enxergar uma nova visão estatal, que é permitir que você empreenda, mas que você foque o teu recurso em 3 estruturas que praticamente representam 90% do volume de negócio do Brasil. Mais, então 95%, 96%. Micro, pequenos e MEI. Veja que num curto espaço de tempo, essa estrutura funcionou. E a democratização do crédito, né, Márcio? Muito, com taxas bastante competitivas, com alternativas negociais, seja na operação de cartão de crédito, Não seja precisa buscar, por exemplo, num banco gigantesco. Você atende... Nós temos 5 ou 6 bancos no Brasil que concentram mais de 85% do crédito difundido aqui na nação. E nós temos uma legião de pequenos e médios empreendedores que estão alijados do crédito oficial. Alijado porque não tem cadastro, alijado porque não consegue atingir o grau de exigência mínima para contrair um financiamento ou empréstimo, ou valores para que consiga implementar no seu próprio negócio. A empresa simples é uma estrutura simplificada, que retoma aquela questão do crédito no olho, no face a face, do crédito no feeling, com pequenos valores agregados, instrumentalizando as pequenas estruturas de negócio dentro do bairro, dentro do município, dentro do estado. Então é aquele cidadão lá, pegar um exemplo, é o padeiro que precisa de um recurso para colocar um forno, que foi um grande exemplo que nós trouxemos aqui no estado, com a primeira empresa constituída, é a manicure que precisa comprar uma autoclave, é o dentista daqui a pouco que precisa comprar uma cadeira, é o Uber que precisa financiar o seu IPVA em 12 parcelas. Ou comprar um carro. Porque nós temos a possibilidade de fazer a alienação fiduciária. É aquele cidadão que você conhece a capacidade de pagamento, e em especial do crédito, que é o caráter, mas que está alijado porque tem uma restrição pequena, seja de que ordem for, ele não consegue o acesso ao crédito subsidiado do sistema financeiro. É aquele negócio, né? O sistema financeiro vai se balizar por informações de mercado e objetivo. Agora, agente privado, pode, mesmo o cara estando naquela situação, tu conhece o cara, sabe que ele está passando por um mau momento, tu não vou emprestar porque eu acredito, eu conheço e tal. Na gangorra negocial, ele teve uma diversidade. Claro, Quem não teve a diversidade creditória nos últimos 5 anos ou nos últimos 10 anos? Então, daqui a pouco, um pequeno registro lá de uma telefonia, ou de um próprio tributo, retira ele do crédito oficial. Nós estamos aí exatamente para suprir essa demanda, onde o crédito é pequeno, mas ele fomenta diretamente a potencialidade daquela região. Jogo. O AESC é uma grande medida, né? Porque, como bem o Márcio falou... É impressionante como pouco foi abordado sobre isso ao longo de 2019. Eu não lembro assim, de muitos lugares em que a isso tenha medida é de tratado. abril de 2019, então a gente tem aí esses praticamente 8 meses do ano de 2019, mas sim, ainda deveria ser um pouco mais popularizada, né? Com certeza. Mas acho que a grande sacada é justamente proporcionalizar ou dar acesso ao crédito para esses pequenos que não têm o cadastro. E também uma coisa que é importante, né, que tem a previsão na lei complementar, é que tem que ser emprestado somente para empresas micro, pequenas e MEI. O MEI é aquela empresa que foi, aquela natureza jurídica, aquela formação jurídica que foi criada para acabar com a informalidade, que tem um princípio muito interessante, mas de repente a aplicabilidade delas a gente teria que ter um outro programa para discutir, mas para ela ter acesso a esse crédito da ESC, da Empresa Simples de Crédito, a pessoa física, basta ela constituir um MEI. E o MEI se constitui praticamente online. Então, aí para quem está nos assistindo, né, quem está pleiteando algum recurso e é uma pessoa física, e é um Uber, e o Uber geralmente quer comprar um carro, não tem acesso ao crédito, então que se constitua um MEI. E também o MEI ele tem um tratamento todo diferenciado em termos legais e fiscais. Um MEI vai se pagar no máximo em torno de R$50 por mês de imposto, quem tem um MEI. Claro, o limite de faturamento é de R$81 mil no ano. Então a gente tem essa questão e ela pode ser constituída no mesmo dia.
Então, é uma facilidade, ela também tem, para abertura e para a primeira declaração, ela tem assessoria gratuita da rede contábil, também está previsto em lei. Então, é um acesso ao crédito de fato e tem que, como tu bem falou, tem que popularizar. Acho que tem que chegar, massificar a informação para que as pessoas que necessitam possam chegar à fonte e se cumprindo aí as etapas que são bem simplificadas para esse caso. Eu vou ler um comentário polêmico do Odemiro Camilo de Porto Alegre, o Odemiro Camilo aqui de Porto Alegre, que é um comentário criticando o programa. E eu leio todos os comentários, inclusive os críticos ao programa, não faço censura de comentário, a não ser que tenha ofensa, ok? Então eu vou ler o comentário e eu vou fazer a resposta ao comentário. Escreve o seguinte: que lástima este programa. Quando tinha participação por WhatsApp, podíamos opinar. Hoje, depois de um tempo sem assistir, me deparei com esse novo formato. Programa com uma banca que defende a agiotagem e reclamando do judiciário. Que lástima. Bom, eu acho que é importante dizer o seguinte, Odemiro. Primeiro, espero que você acompanhe o programa outras vezes, não fique tanto tempo sem vê-lo. O formato do programa não mudou. Nós estamos aqui debatendo a questão de fomento da economia. O crédito é um dos instrumentos. A agiotagem, para deixar muito claro para você que nos acompanha e para todos os demais do público, era algo informal, usado de uma forma muitas vezes ilícita e que não estava de acordo com aquilo que é estabelecido no regulamento de mercado. Esta lei que criou as empresas simples de crédito, ela tem formalidades, ela tem fiscalização e ela não é o Deus dará. Não é agiotagem. A agiotagem é outra coisa e nos remete, inclusive, a procedimentos mafiosos. Se há uma coisa que este programa, que esta emissora e que os participantes desta mesa de análise não se prestam, é a fazer a defesa de instrumentos fora da lei. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui tratando de um mecanismo moderno de acesso ao crédito que não inclui o poder público e que permite que pessoas constituam suas empresas e o financiamento necessário para a realização dos seus sonhos. São coisas muito distintas. E eu faço questão de falar isso porque nós temos que diluir na sociedade a ideia da confiança entre os agentes privados, né? E esse programa está fazendo isso através desta temática. Não é a primeira vez que nós abordamos essa questão. Se alguém se utiliza dessa legislação para a prática da agiotagem, tem que ser punido pela lei, porque é ilegal. É assim como a legalização do lobby. Um dos países mais modernos em termos institucionais do mundo é os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, o lobby é legal. E eu sou defensor da legalização do lobby. Não acho errado, acho correto. O que tem que se fazer é regularizar, para você tirar do mercado os agentes criminosos e manter nele os profissionais. Esse é o ponto. Muito bem. Vamos para o intervalo, depois a gente volta para encerrar. Eu fiz questão de ler esse comentário porque eu acho que tinha que ser respondido. Com toda a educação, o Odemiro é convidado a ouvir o programa, assistir o programa e participar, mas eu acho que isso tem que ser reparado ao vivo aqui, porque é uma questão fundamental para a credibilidade de todos e para o esclarecimento do nosso público em relação à natureza dessa lei que nós estamos abordando, que é muito importante. Voltamos depois do intervalo. Ficou bonito. Voltamos aqui para o nosso programa de hoje. No Cruzando as Conversas, estamos debatendo sobre fomento à economia, perspectivas para 2020. Você é nosso convidado para mandar a sua mensagem através do live stream no Facebook. Não deixe de comentar, a sua participação sempre é muito importante. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 na net, pelas redes sociais, @RDCTV Digital. O Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais, e a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Alexandre, voltamos contigo. Gostaria da tua percepção sobre a empresa simples de crédito.
Bom, falasse no bloco anterior. Vamos lá. Essa empresa simples de crédito, eu fiz um estudo muito aprofundado lá na sua origem de como que nós poderíamos fazer dentro do Brasil numa cultura onde tudo que se trata de empréstimo de dinheiro, né, que não tenha o caminho procedimental de uma autorização do Banco Central e aí eu tenho que voltar ao termo, agiotagem, né, e é pecado, é proibido. Isso é da nossa cultura cristã. Né? Vem do tempo de Deuteronômios, o tempo a Deus pertence, a onzena, a usura, né, o ganho excessivo. E existia, e essa agenda Bacen Mais, ela está sendo uma agenda muito produtiva para a nossa economia, desmistificando aquela crença. Porque, vamos falar sério, bancos, eles dão prata para quem tem ouro. Tá? Então, o que acontece? Nós temos uma demanda absurda de crédito de um setor produtivo e lá, então, o ministro Afife Domingos olhou essa situação e disse, não, mas só um pouquinho, por que eu não posso criar um ente privado? E apenas para lembrar, na lei que trata dos crimes contra o sistema financeiro nacional, nós temos uma expressão que foi vetada à época pelo presidente Sarney, que descriminalizou a conduta do empréstimo de recurso próprio. Tá? Então, ali, eu digo até que o presidente Sarney, à época, foi o avô da ESC, onde ele já dizia que empresta dinheiro seu, próprio, com o seu próprio risco, que não está captando recursos de terceiros. Ele não está indo ao comércio, ele não está captando do pequeno investidor, não está captando do poupador. Qual é o risco que ele traz para a sociedade? Bom, taxas de juros excessivas é uma outra situação. Nós estamos falando do empréstimo. Né? Com a ESC, e eu digo isso e repito N vezes, aquele sujeito que está ali na roda da praia, aquele que faz de conta que está jogando xadrez no tabuleiro ali, né, mas está emprestando, trocando chequinho, se ele for ali abordado pela polícia, né, ele vai responder, o recurso é dele, ele responde lá pelo crime de usura, a lei da usura, talvez faça um termo circunstanciado, de tarde ele está lá fazendo a mesma coisa. O investidor, né, que entra num circuito de uma empresa simples de crédito, até para alertar os incautos, empresa simples de crédito, embora ela não seja autorizada pelo Bacen, ela precisa, minimamente, primeiro, levar a registro dentro de uma infraestrutura do mercado financeiro todos os seus contratos que serão vistos pelo Bacen. Segundo, ela tem uma série de crimes, de práticas delituosas com penas pesadas. Para evitar a agiotagem. Exatamente para separar o investidor privado, que agora passa a ser um empresário de crédito, do agiota. Uma das penas, deixar de entregar a cópia do contrato. Eu não entreguei a cópia, você me contratou e eu não lhe entreguei a cópia de contrato. Você já viu um agiota entregar a cópia de contrato? Não entrega. Né? Deixar de entregar a cópia do contrato é um crime. Dentre N outras responsabilidades. Responder SPED. Tá aqui Sabe o que é o agiota na mente de muitos? É o seguinte, e é verdade, era isso. A pessoa ia lá, num conhecido que tinha dinheiro, ou em alguém que era conhecido por ter recursos, aí pediam uma graninha emprestada, ok, vai pagar tanto por mês, não sei o que e tal. Se o cara não pagasse, eles mandavam um meganha lá e dava até matava o cara. Isso é um agiota. E tributava qual alíquota? Zero. Tem nada a ver, isso é uma ignorância que infelizmente está sendo propagada, inclusive por certos jornalistas ditos entendedores da matéria. Né? Fake news, é a expressão. E essa empresa simples de crédito, o presidente Márcio falou ali do número de empresas que foram abertas nesse período. Tá? É um mercado que se criou profícuo. E isso vem atender a desintermediação financeira e a concentração bancária. O Brasil está na mão de 4 bancos. Oligopolizado. 85% do crédito está na mão de 4. Se um deles tem uma gripe ou um resfriado, a América Latina inteira sofre. Então, veio a tentar pulverizar o acesso ao crédito e aquilo que a gente estava falando agora há pouco, essa semana, o crédito paroquial. Hoje, o sujeito entra num banco, seja ele um banco digital ou um banco físico, olha para o gerente, pede uma linha de crédito e o gerente diz, vou ver o que o sistema aprovou. O sujeito que não está aprovado pelo sistema, não importa o histórico de crédito dele, a capacidade, o caráter, o histórico, não importa. Né? A programação parametrizada vai dizer quanto que o seu CPF pode ter. Se o gerente vai olhar, o sistema negou, onde é que ele vai buscar o crédito? Ele precisa dessa produção.
Ele vai buscar no crédito paroquial, no crédito da empresa simples de crédito que está ali no mercado regional, olhando para o sujeito, conhecendo o mercado do sujeito, conhecendo a necessidade e mais. Como a empresa simples de crédito tem uma limitação da cidade, que é onde ela está, e municípios limítrofes, ela é uma excelente incentivadora do seu próprio município. Município que às vezes não tem uma agência bancária, que muitas vezes tem um PAB, né? Quando muito tem uma agência de uma cooperativa, e aqui não é nenhuma crítica, mas uma agência de uma cooperativa que abre, sabe-se lá Deus quando. Né? Então, é ali que ele está, onde o grande banqueiro não está. E só para concluir aqui a minha participação, tem um índice que trata do mercado, do crescimento de mercados relevantes. E quando nós estudamos lá atrás para falar um pouco sobre a possibilidade da ESC, nós vimos o crescimento das agências bancárias, aonde? Em mercados relevantes. O sujeito caminha em São Paulo, né, na Paulista ou na Haddock Lobo, ele passa por 5 agências do Itaú, 4 do Bradesco, 10 do Santander. Mas o sujeito que vai lá para o interior, Porto Xavier, Passo do Sobrado, sei lá aonde, tem alguma agência do Personalité, do Van Gogh? Não tem, porque não é um mercado relevante. Talvez lá tenha, e falando nisso, da ESC, algum empresário simples de crédito interessado aonde? Um exemplo simples, no mercado do produtor do fumo, que precisa do diesel, precisa concentrar o trator, precisa vender o porco, precisa ir na cidade. O agronegócio entra aí de uma forma muito importante, o microprodutor. Até porque, né? O microprodutor, para efeito da lei, ele é considerado o microempresário. Isso. Então, ele é destinatário dessa linha de crédito. Mas fala um pouquinho sobre PLD. As empresas simples de crédito também estão sujeitas às regras de prevenção e lavagem de dinheiro ou não estão, Alexandre? A Lei 9613 de 98, que trata sobre a lavagem de dinheiro no Brasil, ela foi alterada pela Lei Complementar 167 e a empresa simples de crédito já está naquilo que nós chamamos de sistema de cooperação compulsória. Ela tem, hoje, legalmente, ela tem uma série de obrigações com relação ao sistema de cooperação compulsória na lavagem de dinheiro. E em breve, acredita-se que nós temos uma resolução específica para a empresa simples de crédito para atender todas as demandas, não só na lavagem de dinheiro, mas corrupção e terrorismo. A Jota não faz isso. Com certeza que não. Muito bem. Eu gostaria de falar agora um pouco sobre agronegócio, que também se insere no contexto da produção. E o agronegócio foi uma âncora e é uma âncora econômica muito importante para o Brasil e para o Rio Grande do Sul em particular. O Rio Grande do Sul é um estado exportador na área do agronegócio. Como é que tu vê esse momento da área da agricultura na produção, março para 2020? O Rio Grande do Sul, tu acabaste de confirmar o que é um fator real. Nós vivemos o agronegócio e nos últimos 5 anos ele tem dado um retorno satisfativo do ponto de vista de melhoria de produtividade, melhoria de mercado e também na parte da indústria que atende ao setor do agronegócio, que é o que compra e gera emprego aí na parte de máquinas específicas e implementos agrícolas. Não vejo com o mercado externo, com o Brasil como uma fonte de recursos inesgotável do ponto de vista natural, nós temos a produção interna e atenderemos muito a produção externa, a necessidade externa. Então, não vejo como este mercado possa retroagir para o futuro. E tendo linhas de crédito específicas, subsidiada, não subsidiada, agora com a possibilidade do MEI está atendendo micro e pequeno produtor lá na ponta, que não tem acesso eventualmente ao crédito bancário, me parece que a gente otimiza essa cadeia e a tendência de crescimento também. Não é um mercado que nós venhamos a operar com muita tendência. Não? Nosso mercado é mais o comércio e a indústria. Então, tem um pouquinho a acrescentar, a não ser os números gerais aí da economia, que a economia nos apresenta. Perfeito. Bom, senhores, nós vamos chegando ao final da edição de hoje do programa. Nós já estamos aí, temos mais 5, 6 minutos de programa no máximo, né, Beto? Então, eu gostaria de agradecer muito a presença dos três aqui. Eu vou deixar 1 minuto e meio para cada um se despedir. Começo pelo Alexandre. Obrigado, Alexandre, por ter vindo novamente. E uma hora dessa vamos falar especificamente sobre lavagem de dinheiro. Semana passada teve aqui o Carlos Velho Mazzi, está lançando um livro sobre lavagem de dinheiro. Eu vou fazer um painel contigo e com ele para nós destrincharmos,
que é um assunto importante, tem a ver com corrupção, tem a ver com a política de hoje em dia. Nós costumeiramente tratamos desse assunto, mas sempre em passant, nunca especificamente. Então já está feito o convite aqui para a gente. Muito obrigado, estaremos aí sempre que chamados, é importantíssimo. Às vezes a nossa turma e nosso público, hoje tivemos aí um treinamento de 4, 5 horas exaustivas em prevenção e combate à lavagem de dinheiro, atendendo o setor factoring. É um treinamento que o nosso sindicato ele praticamente exige que seja feito anualmente, né, para obedecer às regras do COAF, atender a legislação. E a gente observa, assim, falando nesse tema, às vezes uma reclamação do público. E eu vejo que o Estado não é onipresente. Né? Eu acho que, eu vejo muito claro que prevenir a lavagem de dinheiro é uma obrigação de todos nós. O Brasil entrou agora, em 2012, na sua lei de terceira geração, ampliando o escopo, ampliando o leque. A lavagem de dinheiro é uma tentativa de esgoelar o uso indevido do recurso, ou o uso do recurso obtido de forma indevida, né? E com relação ao assunto de hoje, crédito, né? Crédito. Não vejo como 2020 ser um ano aí de insucesso. Nossos comentários todos têm girado nos últimos 60, 90 dias, e vocês, como imprensa livre, devem ter observado, em coisas que nos unem, em coisas que estão no foco do crescimento. Não adianta mais a gente ficar aqui debatendo ideologia, grenalização do nosso Estado, que já sofreu durante décadas e, quiçá, teremos aí outras tantas décadas para tentar recuperar esse nosso Estado, que sofreu pela grenalização, grosso modo. E hoje a gente vê a imprensa ao passo a passo, discutindo e debatendo o foco de coisas que nos unem sem a ideologia. E o crescimento é número, e contra número não tem argumento. Tá? Contra número não tem ideologia. A gente vê, graças a Deus, a passos curtos, mas sim o Brasil retomando o crescimento com foco. A função da imprensa é fundamental para isso, levar informação ao público final, que é lá o brasileiro que precisa entender e produzir. Tá? Então o programa está de parabéns e vamos em diante. Obrigado. Diogo, obrigado por ter vindo. Obrigado, Guilherme. Acho que a manifestação final é mais no sentido de agradecimento pelo convite, parabenizar pelo programa e também deixar uma mensagem positiva. Acho que o momento é de agenda positiva. Algumas medidas que a gente já mencionou foram adotadas e a gente tem aqui, nesse momento, produzir, né? É fazer, é vender, é trabalhar, que o momento é propício e adequado para a gente chegar lá no final de 2020, comprovando aí essas expectativas de crescimento. Muito bem, muito obrigado por ter vindo também. Obrigado. Márcio, obrigado por ter vindo. Guilherme, obrigado pelo convite. Estou recebendo aqui um número exaustivo de comentários pelo WhatsApp também. Isso, evidentemente, demonstra a audiência qualificada do teu programa e a repercussão que esse programa está tendo para a comunidade gaúcha. Eu sou o presidente do Sindicato das Empresas de Fomento Mercantil e nós estamos aí predispostos a participar de debates que esclareçam o que é uma empresa simples de crédito, o que é o fomento comercial. Nós atendemos tanto aqueles que querem constituir uma empresa quanto aqueles que querem tomar recurso. Nós temos um trabalho de difundir, de dar publicidade, de dar orientação técnica, orientação jurídica e representamos uma grande parcela da economia gaúcha, levando, como disse antes, crédito nas pequenas potencialidades locais e regionais. Espero que 2020, que nada aconteça em 2020, nada de anormal aconteça no mundo, que a gente consiga crescer dentro dos indicativos, gerando emprego, gerando produção, gerando tributos, porque o Estado precisa se fomentar, mas também precisa permitir que a iniciativa privada produza de forma menos burocrática, de forma a ser mais parceiro e dar autonomia e segurança para que nós venhamos a operar no dia a dia. Agradeço mais uma vez a participação, parabenizo por tratar de um tema árduo, às vezes um tema que tem um conceito equivocado por boa parte ainda das pessoas, mas é somente com essa publicidade que nós vamos desmistificar esses conceitos e demonstrar que o setor está aí efetivamente para impulsionar negócios. Nosso objetivo aqui é informar, né? Não desinformar. Né?
Obrigado aos três por terem vindo. Só para complementar o que tu disseste, Márcio, nada melhor do que um ano normal, né? Exatamente. Sem anormalidades, sem terremoto, sem flutuações, né? Um ano que caminha adequadamente aí para que todo mundo... O mundo está interligado hoje, né? Nós não somos ilha. O que acontece lá do outro lado do globo repercute aqui dentro. E como nós temos uma vocação exportadora, estamos vinculados ao mercado externo, então a gente tem que torcer que as coisas não saiam dos eixos. É isso aí. Vou fazer uma referência aqui à minha querida amiga Ana Paula Mediolaro, que nos proveu aí a pauta de hoje do programa, grande profissional da comunicação. Obrigado. Mandar um abraço também para o César Redel, professor de Relações Internacionais, consultor da área, grande especialista. Esteve aqui no nosso especial de fim de ano, falando sobre perspectivas para 2020. Então, obrigado a todos também que nos acompanham, que mandaram mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Nós voltamos amanhã, a partir das 22 horas, com mais uma edição do Cruzando as Conversas, aqui na RDC TV. Boa noite e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você.